turma, Secovcast, segunda temporada aqui, episódio Inovação para o Futuro, falando sobre o mercado condominial e imobiliário do nosso estado. E aqui agora nós estamos falando com Renária Carvalho, essa síndica profissional, mas ela vai contar um pouquinho dessa história. Primeiramente, seja bem-vinda, Renária, aqui. Bom, Marcos, eu agradeço o convite, né? Eu sou síndica, hoje sou empresária no ramo imobiliário, inclusive, né? Sou consultora imobiliária na parte de aluguel e isso auxilia muito no trabalho na sindicatura. Eu entrei no mercado de síndico profissional, a formação superior em administração foi importante, tenho uma especialização em recursos humanos e atualmente sou estudante de engenharia civil. Ou seja, você está vindo assim, realmente para abraçar o mercado condominial como um todo, né? Você vê isso como uma escalada normal e natural de coisas que te perguntam no dia a dia e você quer aprofundar naquele assunto, é isso? Eu diria que responsabilidade com o que a gente faz, porque a gente lida com vidas, com famílias, com o patrimônio do outro, né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de ter competência, de se qualificar o tempo todo. A gente está sempre um passo à frente e buscando qualificação. Renária, e interessante, como que assim que surgiu essa questão da sindicância na sua vida? Você era uma moradora que de repente você era muito ativa na assembleia e aí isso te alavancou para ser síndica num primeiro momento ou não? Você já entrou no mercado de forma profissional? Como que foi essa jornada? O que me levou à sindicatura profissional, todo o início de um síndico é o síndico morador. Isso de fato. Mas eu já tinha a experiência das imobiliárias. Eu já fazia gestão de estruturas de condomínio, onde nem sempre tem a figura do condomínio instaurado, né? Mas tem a parte de rateios, tem a parte de administração. Então, eu já tinha a experiência de administrar prédios e acabei indo para a sindicatura por conta de ser moradora. Então, isso levou. E quando eu fui para esse ambiente, eu fui segura de que eu tinha a competência necessária, porque hoje eu entendo que o síndico, independente dele ser morador ou ser síndico profissional, não cabe ele ser amador. Boa. A gente precisa ser responsável de ter uma qualificação mínima para fazer isso. Se eu não tenho qualificação, eu não posso me colocar à disposição. Tá, mas e aí, onde que está aquele pensamento das pessoas que fala quem é um bom síndico é aquele que tem tempo para ficar? Ou seja, aquela pessoa mais aposentada, aquela pessoa que não tem uma atividade. Isso você acha que está caindo mais por terra nesses últimos tempos? A gente tem alguns cenários, isso vai muito da especificidade de cada condomínio. A gente tem um condomínio de alto padrão, um condomínio mais popular, a gente tem condomínios mais tradicionais. Então, não é uma regra para todos. Tem que sentir cada condomínio e fazer a adaptação da gestão de acordo com a realidade de cada condomínio. Então, eu tenho condomínio hoje, condomínio menor, setor oeste, por exemplo, que já passou de geração para geração e não tem gente que não quer mais. Então, já não cabe mais o morador. Já é uma estrutura que requer muita manutenção, precisa de profissional. E hoje, a dificuldade do síndico morador é ter essa carteira de profissional para atender ele, que muitos nem querem. Aí a gente tem outro ambiente, que são os condomínios mais novos, que têm as suas complexidades também. E os condomínios mais novos, ele atrai muito esse síndico morador, porque ele acha que vai ser tudo muito fácil. Então, Perfeito, geralmente, Renária. o condomínio mais novo, ele atrai esse síndico morador primeiro. Já os condomínios grandes, ou condomínios que são mais... Já tem um público... que tem um conhecimento maior, onde tem várias formações no mesmo ambiente, seja ele contador, diretor de empresa ou um advogado, ele tem um meio termo, entendo eu, porque ele pode ter essa qualificação,
E aí ele pode se colocar à disposição. Mas pode ser que ele não tenha esse tempo. Mas aí ele tem essa aptidão para indicar o que é melhor. E aí a gente tem uma conversa de um nível mais equilibrado. Porque aí a gente tem pessoas que entendem o processo. E aí ele vai indicar que talvez o melhor seja um profissional. E aí, no caso, um síndico profissional, vamos para esse lado. Você vem com uma equipe junto ou mais com conexões que são facilitadoras para o condomínio no dia a dia? As duas vertentes, elas se adaptam de acordo com a necessidade de cada ambiente. Porque aí vai também um fator financeiro, que é um dos grandes barreiras para o síndico profissional, vai muito para esse lado financeiro. Mas a gente costuma trabalhar com parceiros. Tem estrutura que você já vai junto com o jurídico, com a contabilidade, você já faz a gestão completa, você é o síndico, você é a administração, e aí você já faz todo aquele processo. Mas se você tem um condomínio menor que não requer tudo aquilo, toda aquela estrutura. Às vezes já tem um profissional que atende bem a estrutura, então tem que sentir. O síndico profissional é diferente do morador, porque eu acredito que seja um mito. O morador, ele quer ver o síndico lá, aquela figura. Perfeito. Na hora que ele precisar, em qualquer momento. Ele quer ter esse síndico lá. Uhum. Então, isso para mim já é ultrapassado. Porque hoje, com a tecnologia, tem câmera em tudo quanto é lugar. A gente monitora tudo ali. A gente não precisa estar fisicamente no ambiente para ser resolutivo. E o síndico morador, a gente vou fazer um comparativo. Na pirâmide de gestão empresarial, a gente tem 3 níveis, né? A gente tem o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. O síndico morador, ele é operacional. Ele está lá, ele conhece as dores e vive apagando incêndio. Aconteceu alguma coisa, ele está lá. Só que ele não tem a qualificação necessária, porque não é ele que vai arrumar o portão que estraga, não é ele que vai arrumar a câmera, ele tem que contratar um profissional, esperar esse profissional vir, a presença física dele lá, não vai resolver de imediato. Só vai apaziguar os ânimos das pessoas. Para o morador ficar satisfeito de ver a presença dele lá. O síndico profissional, que é um dos grandes, todo condomínio que a gente chega, eles perguntam: quantas vezes por semana que você vai estar no condomínio? Vai ter alguém aqui todos os dias? Hoje a gente olha tudo pelo celular, monitora tudo. E aí que vem essa diferença do síndico profissional dele ser, e ele está lá no topo da pirâmide, ele é o estratégico. Porque quando acontece alguma coisa que ele olha na câmera, ele já consegue gravar aquilo que está ali. Se é um portão que estraga, ele já liga para um prestador, porque a gente tem um portfólio de prestador para nos atender, e já direciona. E aí ele até pode ir lá acompanhar, mas aí vem o nível tático que a gente tem, que são os prestadores de serviço, zelador, que geralmente a gente costuma ter a estratégia de contratar zeladores qualificados para acompanhar. Então, tem a figura do zelador lá para isso também. Então, não tem essa necessidade de estar lá o tempo todo fisicamente. É uma enganação quando você fala que o síndico morador ele atende melhor. Porque, na maioria das vezes, esse síndico morador, inclusive, ele nem vai estar lá o dia inteiro, ele tem uma outra atividade. Em sua grande maioria, ele tem uma outra atividade. Então, ele não fica lá também o dia inteiro. E quando, às vezes, ele já está num outro momento de vida, ele está querendo outras coisas, né? Ele está querendo cuidar de neto, ele está querendo viajar, ele está querendo outras coisas que talvez não sejam inerentes a você ficar o dia inteiro dentro do condomínio também. Exatamente. É uma tendência de mercado, que é uma questão que vai mais de conscientização. Lógico que aquele condomínio que está iniciando, ele vai demorar um pouco para ele entender que ele necessita de um profissional. Ele vai precisar sofrer um pouco para poder entender. Mas a tendência do mercado, até mesmo pelas novas estruturas, a complexidade dos novos condomínios e a complexidade de lidar com o ser humano, que eu acho que é o grande desafio do síndico, seja ele morador ou síndico profissional, que eu volto a falar, o síndico independente de morador profissional, ele tem que ser qualificado. E a tendência do síndico profissional e do síndico
para inovar, é o síndico comunicador. Porque a comunicação é a chave de qualquer negócio, Olha de que qualquer incrível, situação. Renata. E é interessante você falando isso, porque me vem assim na cabeça o seguinte: é um modelo de negócio. Um condomínio é um modelo de negócio Sim. também. Claro que as pessoas têm o emocional envolvido, porque envolve patrimônio, envolve família, envolve cuidado, zelo, enfim, toda essa questão de qualidade de vida, e aí isso confunde-se um pouco. Mas existe essa estrutura que deve sim ser elevada para um patamar profissionalizado, para que, não, que saia dessas discussões de um a um. A comunicação ela é importante, mas é importante também ter o procedimento por trás daquilo, para que aquilo não volte a se repetir se for um dissabor para as pessoas. E somente a profissionalização que consegue estruturar processos nessa forma. É isso mesmo? É isso. O grande segredo de um síndico bem-sucedido, de uma gestão bem feita, é, sem dúvida, comunicação, organização e mentalidade. Puxa, que bacana. E a mentalidade, vamos colocar nesse sentido. Quando que você acha que o condomínio ele já está pronto para receber um síndico profissional? Quando que a mentalidade desse condômino ou desses condôminos que formam o condomínio pode ser colocada? A todo momento, na minha concepção, é um momento de se colocar um profissional qualificado para fazer essa gestão. No início de todo o processo, é de praxe que a própria construtora faça essa indicação de um primeiro mandato para que seja uma gestão profissional. Até porque ali vai estar tudo novo, ninguém entende do processo e seria muita negligência já eleger um síndico morador de primeira. Né? E assim, até mesmo porque o síndico, ele não é uma profissão regulamentada, mas está prevista no Código Civil, no artigo 1348, e lá tem tudo a função do síndico, do cargo, a responsabilidade, tudo, e não tem nada que fala que é proibido fazer essa primeira gestão de um síndico morador, mas também não fala contrário à indicação de uma construtora a indicar esse síndico profissional de primeira. Geralmente é feito, pelo menos 6 meses, no primeiro ano, uma gestão profissional. Mas é tendencioso de um morador querer pegar. Seja ele de forma visando algo financeiro, que eu acho que é o maior erro, porque não vai ter qualificação e está pensando só em si. Quando eu vejo algo pensando que eu vou ganhar em cima daquilo e eu não vejo o todo, porque a gestão de condomínio é o bem comum, é uma gestão, você vai trabalhar em prol de um coletivo, que é o principal objetivo do condomínio edilício, né? Perfeito. Então, quando você faz esse momento do síndico morador, para chegar nesse momento que você me perguntou, qual que é esse momento de entrar o síndico profissional, e quando eu te falo que sempre é o momento, mas na prática, infelizmente, não é o que acontece. Na prática, só chega nesse momento de amadurecer e entender essa necessidade quando sofre. Olha, que interessante. Paga para ver. Tá. Aí sofre. Aí todo o conselho ou a assembleia se reúne novamente e fala, olha, esse caminho não foi legal, vamos estruturar uma outra forma. E quando se fala de sofrimento, ele tem vários cenários. Certo. Porque eu tenho o sofrimento financeiro, porque isso custa caro. Eu tenho... Normalmente é o que as pessoas mais percebem inicialmente, né? Eu costumo dizer que, eu vi isso de alguém em algum momento, com certeza, que o grande mito do condômino é rateio. Falou que é rateio, mexeu no bolso, é um problema. Sempre. Certo. Seja para melhorar algo, sempre é um problema. E quando você fala dessa questão do sofrer, a gente tem o sofrimento financeiro, a gente tem o desgaste emocional, a gente tem o desgaste de convivência, porque gera uma frustração,
Porque, assim, se eleger síndico não é difícil. Você faz uma proposta e aí ganha-se quem convenceu. O difícil é se manter. Perfeito. De forma coerente ali. E aí, para você se manter, você precisa ter essa gestão de qualidade, isso com competências e habilidades, que isso geralmente falta no síndico morador. Talvez o síndico morador, a gente não pode generalizar, né? Claro. Porque existem síndicos moradores que são realmente bons no que fazem, são dedicados e entregam um serviço de qualidade, mas grande parte possivelmente vai mais por política. E aí essa política é onde começa a ficar talvez instável demais um condomínio que não pode ser regido por política, ele tem que ser regido por processo e por procedimentos. E aí, para alguém que está morando no condomínio se indispor por conta de um procedimento com outros moradores, seria muito complicado. Então, ele, assim, talvez essa tentativa de abraçar todo mundo dentro do condomínio, que o síndico morador precisa de ter, porque ele mora lá também, ele não tem como sair fora disso, isso pode ser talvez o grande desafio, né, dessa gestão não profissional dos síndicos do condomínio. Sim, geralmente os síndicos moradores bem-sucedidos, existem muitos. Tem a questão de ter um certo... Eu costumo usar o termo dom. Acho que para você ser síndico, precisa de requer algumas, além de qualificação, habilidade, paciência, e tem um que eu acho que requer muito, que é coragem. Tá, ok. Requer muita coragem. E aí, quando ele tem essa boa vontade, tem tudo isso, lógico que vai faltar coisas principais, que é a qualificação e habilidades técnicas, que isso funciona quando ele já tem uma qualificação de uma formação. Porque a função do síndico, ela não exige nenhuma qualificação. Ela não pede um diploma superior, não pede um curso. Você não precisa ter um diploma para isso. Mas requer essa responsabilidade para não negligenciar famílias e o bem, porque você está ali para gerir, e a má gestão, ela gera uma desvalorização do bem do outro, e o seu, inclusive, quando você é morador. Então, esse síndico, a qualquer tempo, eu quero fazer uma gestão, eu quero me colocar à disposição, eu tenho qualificação? Não tenho. Eu tenho uma habilidade? Então, vou buscar, então, esse conhecimento. Renari, o que você pode dizer, assim, para a gente chegar aqui no final da nossa conversa, o que você poderia dizer para esses condomínios que eles ainda estão, assim, passando talvez por alguns desafios? Qual que seria o primeiro passo para eles profissionalizarem a gestão? O primeiro passo é essa consciência, deixar a política de lado, o agradar um e o outro, e pensar no todo, no coletivo, a imparcialidade. E fazer cada condômino pensar de forma coletiva, entender o que é melhor para todo mundo, que é uma grande dificuldade. Primeiro eu penso em mim, depois eu penso no outro. Só que se eu escolhi viver em uma comunidade, eu preciso pensar no outro. Perfeito. Então, esse é o primeiro passo, essa consciência de não agir por política. Eu vou desagradar o meu vizinho que vai ser o candidato, eu vou apoiar ele porque ele vai fazer isso para mim, porque eu tenho uma abertura com ele. Sempre o síndico, essa gestão profissional, ela gera muito menos desgaste do que o síndico morador. Mas se ele se qualificar, tem uma grande chance de dar certo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, se eu fosse dar um conselho, assim, já dando um conselho, eu sou síndica profissional. Eu já entrei nesse mercado com uma qualificação. Se eu não tivesse essa qualificação, eu não entraria, porque não seria correto da minha parte e, de certa forma, eu estaria sendo negligente com o que é do outro e não gostaria que fizesse comigo. Então, como eu já tenho qualificação, então eu só estou buscando aperfeiçoar. Eu quero estar a todo momento em cima do ponto
de tudo que precisa, eu quero estar ali e entender daquele processo. Perfeito. Pode ser que eu não vou executar, mas eu quero estar ali. Então, pode ser que ele não tenha uma qualificação de contabilidade, não seja um advogado, mas às vezes ele tem uma outra qualificação que vai na estrutura do condomínio. Como eu falei no início, eu busquei fazer uma segunda qualificação, uma segunda formação superior, para atender ao meu cliente e entender do processo. Porque da parte de estrutura, eu já nasci praticamente sabendo. Eu não sou engenheiro, não sou arquiteto nem nada, mas sou filha de pedreiro. E meu pai não teve filhos homens. Então, eu aprendi desde o início o que é uma massa, o que é jogar uma telha, eu aprendi com meu pai fazer. Então, quando chega um prestador de serviço no condomínio, ele não consegue me passar algo que eu não entenda. E isso é muito importante, né, Renária? Renária, eu queria assim, agradecer você por você ter compartilhado desse momento aqui com a gente. É muito importante a gente ter essas visões todas e entender que o Secov, ele é uma casa dos condomínios e também do mercado imobiliário. A gente faz o possível para organizar e mostrar a seriedade que a gente trata esse tema aqui. Muito obrigado por você ter vindo e compartilhado. Eu que agradeço o convite, poder compartilhar um pouco do meu trabalho, da visão do síndico profissional. Para a gente é importante, né, a gente poder esclarecer algumas coisas e esses momentos, essas oportunidades é onde a gente consegue, de certa forma, desmistificar muita coisa sobre a sindicatura profissional e de morador também, que é o início de tudo. Obrigada pela oportunidade. Gente, é isso daí. Secovcast, segunda temporada. Inovação para o futuro. A gente se vê. Um forte abraço.